Aleluia, graça e paz, amém? Amém. Você está feliz? A Karen fica brincando comigo que cada pastor, né, tem um bordão. O pastor Marcos tem vários, ele não tem só um. Mas um fala Shalom jovens, outro tem alguma coisa. Eu sou o que pergunta se você está bem, se você está feliz. E eu fico feliz em saber que você está feliz. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta: Jesus está feliz com você também? Sim. Glória a Deus, isso é importante, né? Isso é muito importante, porque não é só a nossa alegria que conta. Se nós entendemos que a nossa vida é dele, a alegria dele, a vontade dele é importante para a nossa vida. Quem estava aqui na quinta-feira? Quem aprendeu um pouco mais sobre ouvir o Espírito Santo? Irmão, que ministração. Se você não está vindo de semana, irmãos, eu te convido, faça um esforço. Faça um esforço, porque são palavras preciosas. São palavras preciosas. Depois eu quero falar com você ainda sobre o que você pregou. Coisa boa. Mas vamos para a palavra. Melhore. Eu quero que você olhe para o seu irmão com carinho, com amor e diga para ele: melhore. Talvez você... Eita, tem tanta coisa para melhorar assim? Talvez você tenha olhado aqui e visto a nossa expectativa quando nós falamos do encontro. Até o pastor Marcos, que vai ir pela primeira vez, ele fala com ânimo, ele fala com uma expectativa. E isso é muito bom. E as pessoas que já foram e já viveram tudo que o encontro tem para a vida delas, eu consigo te explicar por que nós temos tantas expectativas. Esse é o 5º encontro com Deus. O primeiro encontro com Deus, ele foi algo que nasceu no nosso coração, mas nós não tínhamos tanta estrutura. Era o início, nós não sabíamos muito bem como fazer, não tínhamos pessoas para ajudar. Então nós tínhamos uma equipe de servos de apenas 6 pessoas, para servir muitas. Então foi algo que foi desgastante fisicamente, só que espiritualmente, irmãos, foi incrível. Foi tão incrível e foi tão gostoso, tão bom, tão prazeroso, que nós começamos a fazer todos os anos. E posso falar, o 2º ano foi muito melhor do que o primeiro. Posso falar de novo, o 3º ano foi muito melhor do que o 2º. E o 4º ano foi ainda melhor do que o 3º. Então, irmãos, esse 5º ano, você consegue entender? O encontro com Deus, eu não estou fazendo merchan, nem marketing para fazer você ir. Irmãos, o Espírito Santo é que convence. Eu sei que você quer ir. Eu tenho certeza disso. Você que ainda não deu o seu nome, eu sei que você quer ir, como o pastor falou, corre que dá tempo. Mas vai chegar uma hora que não vai dar mais. Não, a gente tenta fazer alguma coisa, a gente tenta. Nem que eu leve 3 pessoas na moto, eu levo, irmãos, não tem problema. Arranja só o capacete, que eu levo. Estou brincando, mas por que nós temos isso? Porque nós entendemos o que é viver de glória em glória no encontro. Todos os anos é algo melhor. É algo mais profundo, é algo mais intenso. E as pessoas recebem coisas específicas. Chamados foram revelados no encontro. Pessoas foram destravadas no seu ministério no encontro. Então você vai receber, você que vai, e você que talvez esse ano não vá, mas eu já quero criar a sua expectativa, porque ano que vem tem mais. E eu já ouvi falar que acho que ano que vem vai ter 2. Eu acho que vão ter 2. Já tem data, então cria essa expectativa. Você que não consegue ir esse ano, gera isso no seu coração e desde agora já se prepare, irmãos. Porque eu amo esse texto. A palavra fala que quanto mais nós chegamos perto do Senhor, mais Ele chega perto da gente. Ou seja, quanto mais expectativa eu coloco no Senhor, mais eu vou receber. Imagina que você tem uma mochila de mão, essas necessaires. E isso é a sua expectativa, essa é a sua vontade. Só que essa mochila, essa necessaire, ela tem uma limitação. Você não consegue colocar muita coisa dentro de uma necessaire. E aí você chega com essa expectativa para o encontro, e agora eu não estou falando só do encontro, mas eu estou falando do nosso Deus. Você chega para o nosso Deus com essa expectativa, uma necessaire, e você fala: Senhor, essa é a minha expectativa. Eu vou te dar uma certeza, para você ter essa convicção no seu coração. O Senhor vai encher essa necessaire. Só que essa necessaire, como eu falei, ela tem uma limitação. E talvez a primeira vez que você chegue ao Senhor, você chegue com essa necessaire, e depois não é que você não seja grato pelo que Ele fez com essa necessaire, por esse tamanho. Só que você quer mais, e eu posso te falar, isso é maravilhoso. Essa vontade de você querer mais, essa vontade de você querer melhorar, é maravilhosa. Porque se você tem essa necessaire, você entrega, Ele vai encher.
da próxima vez, se você chegar com uma mochilinha de mão, sabe essas marmitas, essas mochilinhas térmicas que é maior? Ele vai encher essa mochila até a tampa. Só que vai chegar uma hora que você vai falar: Senhor, isso não é o suficiente, eu quero melhorar. E aí você chega com uma mochila, e aí sabe o que vai acontecer? Ele vai encher essa mochila até não caber mais. E isso vai ser perfeito para você, porque você vai usufruir de coisas novas. Você vai aprender coisas com essa mochila que com a necessaire você não tinha aprendido. Você está conseguindo me entender? Está conseguindo entender isso? Então é você ir melhorando, até chegar ao ponto, irmãos, que você está arrastando. Já viu, a gente está chegando perto do Natal, já viu essas fotos do Papai Noel trazendo aquele saco gigantesco? Vai chegar um ponto que você vai estar trazendo isso. E eu posso te falar, ele vai encher isso até transbordar. Ou seja, quanto mais você chega a ele com expectativas, ele vai suprir essas expectativas, ele vai encher essas expectativas. E à medida que você recebe, à medida que você olha para ele e fala: Senhor, está aqui. Se você der 10% da sua vida, posso falar, ele vai trabalhar nesses 10%. Só que os outros 90% ele não vai conseguir. Porque o Senhor, ele não é um ignorante. O Senhor, ele não é alguém que vai chegar e vai tomar as coisas. Não. Ele vai se manifestar à medida que você se manifesta a ele. Então eu te pergunto, qual é a sua expectativa? É alta? É baixa? Você pode falar: Edu, eu tenho a maior expectativa do mundo. Eu vou falar a mesma coisa, tanto para o que tem pouca, quanto para o que tem muito. Melhore. Melhore, porque se eu entendo que existe uma fonte inesgotável, irmãos, é inesgotável. Não importa o tamanho do balde, da bacia, da panela que eu leve, eu vou conseguir pegar e ainda vai ter mais. E isso é, quando eu preparei essa ministração, na realidade eu não ia ministrar isso. Eu ia falar sobre uma outra coisa, leis e decretos, que eu ainda vou falar aqui, mas uma conversa com a Karen, o Senhor, ele ministrou no meu coração que eu precisava falar outra coisa. E isso se encaixa muito com o encontro, eu fiquei muito feliz de ter ouvido o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Toda vez que nós chegamos no final do ano, a gente sempre começa a fazer o quê? Planos para o próximo ano. Tem gente que, né, como um bom brasileiro, espera até chegar janeiro para querer mudar tudo. Não, eu vou entrar na academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E sempre é assim. É assim com você ou não é? Final do ano, dezembro, você já começa: olha, isso daqui tá certo, isso daqui eu preciso melhorar, isso daqui não foi legal. E você começa a fazer isso. E todo início do ano, todo mundo é igual. Você chega com aquela expectativa, com aquela animação. Você fala: agora vai, agora vai. Só que vai passando o ano, o que acontece? Eu quero que você se lembre das metas, dos planos que você fez lá no início do ano de 2025. Talvez você olhe e fale: Edu, não faz isso comigo, estou passando vergonha, não cumpri nada. Mas eu quero que você entenda isso. O início, você sempre está super animado, são novos planos, são novas metas. Mas aí chega no final, você está super desanimado. São velhos planos, são velhas metas. Perdão, são velhas metas. E o que eu quero que você entenda com isso? Não pode ser assim. Você não pode desanimar. Porque, como eu falei, no início do ano você pode chegar com um recipiente gigantesco de expectativas para o Senhor. E como eu falei, ele vai encher. Só que vai passando o ano, se você ir diminuindo esse recipiente, você consegue entender que você teve uma regressão? Você diminuiu? E a palavra do Senhor, ela é clara, irmãos. O desejo do Senhor é que nós venhamos a crescer. Tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e para a glória de Deus. E tudo isso é para um crescimento, é para um fim proveitoso. E o fim proveitoso do Senhor é crescimento. Você nunca vai ver na palavra o Senhor agindo e aquela coisa retrocedendo, diminuindo, minguando. Não, é sempre aumentando, crescendo, multiplicando, evoluindo. Então na nossa vida deve ser assim. A nossa expectativa, ela deve aumentar. E quando eu estava conversando com a Karen sobre o que eu ia ministrar, a gente estava sentado na mesa lá de casa, e a gente estava conversando, eu falei: vida, eu tenho já umas 4 ministrações. Algumas ainda não estão prontas, outras ainda preciso trabalhar mais, mas eu tenho umas 4 e eu não sei qual que eu vou falar. Tem uma que já está forte no meu coração, mas eu não sei se é essa. E aí a gente começou a conversar, ela falou: espera, porque no culto de quinta-feira você vai receber uma confirmação. E mano, uau, que
Que confirmação. De verdade, Anderson, eu quero falar específico com você. Essa expectativa que você está gerando no seu coração de olhar para a pessoa e já saber o que falar, é real. E isso aconteceu na quinta-feira. O que eu precisava ouvir, eu não falo só referente à ministração, eu falo referente à minha vida espiritual. O que eu precisava ouvir, você falou tudo. Parecia que era uma espada atravessando o meu coração, cara. De verdade, fazia muito tempo que eu não sentia o que eu senti isso. Na ministração, eu não estou brincando, irmãos, eu estou falando sério, parecia que uma espada estava atravessando o meu peito, entrando no meu coração e passando para o outro lado. Foi uma palavra direcionada, e eu dou glória a Deus pela sua vida, e eu posso te falar, gera mais essa expectativa, porque isso vai acontecer, isso vai criar o desejo, e isso vai se manifestar, porque a fonte é inesgotável, quanto mais você beber dela, mais você vai se encher. E aí, nessa conversa com a Karine, a gente estava conversando justamente sobre isso, pontos que nós precisamos melhorar. E aí eu falei, a gente precisa melhorar nisso. Ela falou, olha, quer saber? Todo mundo conhece o jeito carinhoso da minha esposa, e eu dou glória a Deus por esse jeito carinhoso dela, porque senão, irmãos, eu não seria quem eu sou hoje. Obrigado, vida. Então, ela de um jeito muito carinhoso falou, quer saber? Vamos parar de palhaçada e vamos começar a anotar tudo que a gente está fazendo de errado. Amanhã a gente vai acordar, a gente fez uma coisa de errado, vamos anotar para a gente não fazer mais. E aí eu, como um bom mediador, né, olhei e falei, mas também o que a gente fizer de certo a gente anota, né, para a gente também ter um ânimo, ficar feliz. Ela falou, você está pegando muito leve, para de pegar leve com você, não, para de querer passar um pano, de querer dar um jeitinho. E aí eu, como um bom marido, fiquei ali ouvindo aquilo sendo ministrado. Quem é marido aqui entende isso, mas é a mais pura verdade. Quem me conhece sabe, eu tomo cuidado com as palavras que eu falo. Eu penso no que eu vou falar antes de falar, para não machucar, para não magoar, para não deixar a pessoa constrangida. Só que, irmãos, eu preciso melhorar nisso. Porque tem alguns momentos em que não é uma palavra de aconchego que vai fazer você acordar. Vai ser uma palavra de firmeza. Vai ser uma palavra de exortação te animando, para você conseguir chegar num próximo nível, para você conseguir melhorar. Porque imagina, toda vez que você fizer alguma coisa de errado, alguém falar, não filhinho, é assim mesmo, da próxima vez você melhora. Tem pessoas que eu já falei isso aqui em alguma ministração, se você chacoalhar ela vai entender e ela vai fazer. Só que tem pessoas que você precisa falar com mais cuidado. Mas, irmãos, tem uma hora, e desculpa o termo que eu vou usar, mas que a pessoa fica com safadeza, fica com molecagem, fica fazendo sempre a mesma coisa. E aí não é mais passar um pano, não é mais uma palavra de carinho e de amor que vai mudar, mas é um chacoalhão para ela entender. Então eu quero que você olhe para o seu irmão com todo o amor, carinho, mas com firmeza, e diga para ele, melhore. Nós precisamos melhorar. Todo mundo tem algum ponto a melhorar. Seja na sua vida pessoal, seja nas suas finanças, seja na sua vida espiritual. E eu quero focar nessa parte, na vida espiritual. Porque nós já sabemos, você que está aqui pela primeira vez, nós somos um espírito. Então nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. E tem muitas pessoas que querem tratar a alma e querem tratar o corpo, só que não tratam o espírito. E o que isso gera, Edu? Isso gera uma empolgação no início. Eu vou dar um exemplo do início do ano. Eu vou entrar na academia e eu vou mudar. Eu vou emagrecer, eu vou entrar no shape, vou ficar daquele jeito. Comprar whey, comprar uns pesos, comprar alguma coisa em casa para treinar. Eu me acuso, irmãos, eu não vou mentir. Comprei um aparelho para treinar em casa e não é todos os dias que eu treino. Talvez não é todas as semanas, teve meses que eu não treinei. Preciso confessar isso. Mas sabe o que acontece? Fazendo os planos para o ano que vem, eu já falei, não, mas esse ano vai. E aí eu já pensei em comprar uns halteres, uns pezinhos para deixar lá. Só que eu falei, se eu não estou usando o que eu tenho, se eu não uso o que já está disponível, como que eu vou querer coisas novas? E eu quero que você entenda isso. Se o que o Senhor já colocou na sua mão para você fazer, você não está fazendo, como que você quer pedir coisas novas? Como que você quer pedir dons novos para o Senhor, se o dom que Ele te entregou, você não faz nada? Eu posso falar? Obrigado pelo pódio, eu achei legal. Eu vou perguntar de novo, você repete. Eu posso falar?
Glória a Deus, aleluia. Você está sendo usado. Quem falou isso? Levanta a mão. Quem falou pode? Você está sendo usado pelo Espírito Santo. Continua. Aleluia. O Senhor, Ele contou uma parábola sobre isso. Existiam alguns homens que Ele pegou e Ele entregou 5 talentos, outros 2, outro 1, e falou: olha, eu vou sair e depois eu vou voltar. Cuida dos meus talentos. E na hora que esse Senhor Ele voltou, o que tinha 5 conseguiu multiplicar por 10. O que tinha 2 conseguiu multiplicar. Só que o que tinha 1 talento, o que Ele fez? Falou: Senhor, eu fiquei com medo de perder, então eu peguei, eu enterrei, só que ele está aqui, ó, eu estou te devolvendo. Só que lembra que eu falei no início? O mundo espiritual, o plano de Deus, não é estático, não é você ficar parado, não é você não fazer nada, porque pensa comigo, antes ele tivesse guardado do que perdido aquele talento, pensando de uma forma racional. Bom, ele guardou porque ele estava com medo de perder, foi bom. Só que a palavra fala que esse senhor olhou para ele e falou: servo mau. Servo mau e, como que foi a palavra? Negligente. Por que você não pegou isso e pelo menos entregou para os bancários, para que com os juros eu recebesse mais? Ele pegou esse talento, tirou desse servo, e sabe o que ele fez? Entregou para o que tinha multiplicado. Porque cada vez que você multiplica, irmãos, mais vai vir. Cada vez que você usa o que o Senhor entregou na sua vida, mais vai vir. Só que se você fica parado, chorando, falando: ah, Senhor, eu não consigo falar em línguas. Ah, Senhor, eu queria tanto o dom de palavra de sabedoria. Ah, Senhor, eu queria tanto o dom de palavras de conhecimento. Mas você não usa o dom que você já tem, o dom da fé, o dom da cura. Você não se manifesta a Ele. Você acha mesmo, depois dessa história que eu te contei, que está na Bíblia, que Ele vai te dar? Não vai. Não vai. E não é porque Ele é mau. Não é. Eu achei lindo essa arte que fizeram, e eu gostei dessa seta apontada para baixo. Porque, irmãos, não é lá que tem que melhorar. Você consegue entender? É aqui. E como eu melhoro, Edu? Você vai saber, porque a gente ainda está no início. Quem está com pressa aqui hoje? Não? Ó, eu prometo que eu termino no horário do almoço, tá? De domingo geralmente eu almoço 3 horas da tarde, então até o horário do almoço eu termino. Tô brincando, irmãos, essa palavra é objetiva, é rápida, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender isso. Então eu quero que você repita agora para você. Você já repetiu para as pessoas, agora eu quero que você fale para você. Sempre dá para melhorar. Tá, agora eu quero que você melhore isso que você falou e fale de novo. Sempre dá para melhorar. Agora eu quero que você melhore isso e diga de novo. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Viu como sempre dá para melhorar? Se eu sugerir, se eu pedir para você fazer isso de novo, eu sei que você vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Então tenha isso dentro de você. Sempre dá para melhorar. Gu, coloca para mim Gênesis capítulo 17 no versículo 1. Eu gosto muito da versão NVI, mas dessa vez a gente vai caminhar pela ARA. Vou seguir o exemplo do meu pastor Juliano, que ele gosta dessa versão, e o Senhor me ministrou para falar com essa versão. ARA, Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Aleluia. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, grava esse número, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu quero contextualizar para você conseguir entender aqui. Aqui Abraão ainda não teve o seu nome mudado, alterado. Ele ainda se chamava Abrão. Sara ainda se chamava Sarai. Só que houve uma caminhada até chegar nesse ponto. Aqui o Senhor está falando e se revelando de uma maneira diferente para Abrão. Ele se revela como o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E eu já ministrei aqui algumas vezes. Inclusive, se você perdeu alguma ministração, se você não conseguiu vir no domingo, irmãos, no YouTube tem todas as ministrações de domingo. E eu te convido a você ouvir. Ao invés de ficar assistindo coisas que não edificam a sua vida, pega essa semana para você maratonar, para você já chegar no encontro pegando fogo, amém? Eu te convido a fazer isso. E eu já falei sobre isso, sobre o El Shaddai,
Só que eu quero pegar essa segunda parte. Anda na minha presença e ser perfeito. Se você pegar toda a história de Abrão, no capítulo 12 é que ele é chamado. É quando o Senhor aparece para ele e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da terra dos seus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Quem aqui já ouviu isso? Aleluia, então você já conhece essa história. Quando Abrão foi chamado, ele tinha só 75 anos. Estava na flor da idade, irmãos, um jovem. E aí acontecem várias coisas. Eu vou passar capítulo a capítulo só para você conseguir entender. No capítulo 12 ele é chamado. Ele obedece à voz do Senhor, ele sai da terra e ele começa a prosperar muito, porque há prosperidade na obediência, amém? Há milagres na obediência. Então conforme você for obedecendo o Espírito Santo, você vai sendo recompensado. O Espírito vai te entregando coisas novas, a partir do momento em que você obedece Ele. E foi assim com Abrão. Abrão cresceu, ele teve muita prosperidade, muitas riquezas, muita terra. E Ló, que era o sobrinho dele, foi junto com ele. E estava ali, né? Estava junto já. Foi abençoado também. Foi abençoado a tal ponto de que eles não conseguiam estar junto na mesma terra. Imagina isso. Você ser tão rico, você ter tantos animais, tantos servos, que os seus servos estavam se misturando com os servos do seu sobrinho. E aí chegou um ponto que eles falaram: olha, não está dando certo, a gente precisa se separar. A gente está crescendo muito, a gente vai continuar crescendo e vai ser insustentável. Então Ló, olha para qualquer lado e escolhe e vai. Para o lugar que você for, eu vou para o outro. Quem conhece essa história? Glória a Deus por isso. Ló, ele entende isso e ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí no capítulo 13, Ló começa a ir para Sodoma e Gomorra, e lá acontece uma guerra. O Carlinhos, ele até falou sobre isso na ministração do domingo passado, sobre as ofertas. E o que Abraão ele fez? Ele foi socorrer Ló. E aí é lá que ele encontra Melquisedeque. Quem já ouviu essa história também? Eu estou te perguntando para saber se você está conseguindo entender o contexto. Ele tinha 75 anos quando ele saiu. Olha tudo que ele passou até aqui. E só foram 2 capítulos. Ele cresceu muito, ele se separou de Ló, ele conseguiu enfrentar 4 reis. Então imagina o tanto de servos que ele tinha. Ele enfrentou 4 reis e venceu, foi vitorioso. Depois disso, no capítulo 14, ele é abençoado por Melquisedeque. No capítulo 15, o Senhor ele faz uma aliança com Abrão. É aquele famoso texto em que o Senhor fala: sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode contá-las. Você já leu esse texto também? Capítulo 15. Então do 12 até o 15, olha o tanto de coisa que aconteceu. Só que aí no capítulo 16, um capítulo antes disso, as coisas começam a mudar. Não sei se você conseguiu entender esse contexto, mas tudo que Abraão fazia, ele prosperava, ele era favorecido. Então ele saiu da terra, ele prosperou. Ele se separou de Ló, ele prosperou na vitória contra isso. Ele foi abençoado por Melquisedeque. Ele deu o dízimo. Então você consegue entender que tudo estava indo de glória em glória, tudo estava aumentando? Só que teve uma coisa que Abraão fez que não deu tão certo, que é no capítulo 16. Abraão engravida Agar. E nesse momento em que ele engravida Agar, ele está com 86 anos. Então desde o momento em que ele saiu da terra com 75 até 86 anos, 11 anos se passaram. E durante esses 11 anos ele obedeceu, ele fez e ele foi recompensado, porque o Senhor ele recompensa. Só que ele fez uma coisa que o Senhor não mandou ele fazer. E sabe o que aconteceu? Chegou no capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Então, faça as contas comigo. 75 até 86, 11 anos. 86 até 99, 13 anos. Amém? Você consegue... Esse período de 13 anos, a Bíblia ela não relata, ela não fala, mas... Deus não fala nada com Abraão. Na palavra não aparece nenhuma menção. O versículo 16 acaba falando sobre isso. Abraão tinha 86 anos. E o capítulo 17 começa falando: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Então 13 anos. 11 anos. Grava isso. 11 anos, 13 anos. Eu quero que você entenda isso. Abraão, ele confiava na promessa?
Confiava. Edu, mas ele fez algo que não era para fazer, mas ele confiava na promessa. Ele confiava que ele ia ser pai de multidões. Só que ele tentou dar um jeitinho dele para que isso acontecesse. Então, não é que ele não confiava, mas ele fez a coisa errada. A intenção dele estava certa, mas ele fez da maneira errada. E quantas vezes nós temos a intenção certa, mas nós executamos da maneira errada? Posso te falar, por mais boa a intenção que você tenha, antes de você fazer, crente, pergunta ao Senhor: Pai, é o momento? É a estação certa disso? É para fazer dessa forma? E se você não ouvir nada, não faça nada. Às vezes você vai falar: Edu, mas o pastor aqui ensina que eu tenho que comprar sem dinheiro, que eu tenho que fazer. Ele ensina você a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele ensina você a ser guiado pelo Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo que está te guiando, melhore. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, melhore. Se você fez alguma coisa errada e depois culpou o Espírito Santo, melhore. Nós precisamos melhorar, amém? Precisamos confiar na promessa. E confiar na promessa significa não se conformar. Você consegue entender isso? Você não pode se conformar. Eu vou dar um exemplo. Se eu prometer aqui para Karen, isso não é uma promessa, tá? Mas se eu prometer aqui para Karen, vida, hoje a gente vai sair daqui do culto, a gente vai fazer tudo que a gente tem para fazer, e de noite eu fiz uma reserva no Palácio Itália, no hotel, no Terraço Itália, ó, Palácio Itália, que eu tô com as coisas do trabalho na mente. No Terraço Itália pra gente jantar, você vai pedir o que você quiser, sobremesa, e depois a gente vai fazer uma viagem para algum lugar, você escolhe. Não, eu estou só exemplificando, amém? Não prometi. Só que, digamos que eu tenha prometido para ela. Irmãos, quando a gente sair aqui da igreja, qual a primeira coisa que ela vai fazer? Se arrumar, já vai pensar, não, o que eu vou comer, para onde eu vou viajar. E aí, digamos, nesse mundo hipotético, porque é um mundo hipotético isso, tá? A gente vai fazer isso, mas não hoje. É um mundo hipotético. Digamos que eu não faça isso, aconteça algum imprevisto e eu não consiga cumprir isso. Irmãos, deu problema, deu ruim. Ela vai ficar o quê? Inconformada. E por mais que hoje a gente não consiga solucionar e a gente cumprir essa promessa, amanhã ela vai me lembrar dela. Semana que vem ela vai me lembrar dela. Mês que vem ela vai me lembrar dela até eu cumprir o que eu prometi. Você consegue entender? Ela ficou inconformada. E essa inconformação dela não gera nela uma passividade, mas gera nela um modo ativo dela chegar e ela falar, olha, eu exijo, porque você me prometeu. Eu quero, porque você me prometeu. E nós recebemos promessas do Senhor, amém? Quem aqui já recebeu as promessas? Elas já se cumpriram na sua vida? Talvez você olhe e fale: Edu, muitas se cumpriram, mas tem ainda uma ou duas que não se cumpriu. Edu, você está me falando que eu posso então meio que colocar Deus na parede e falar: eu exijo, com temor, e se a sua vida estiver íntegra na presença dEle, você nem vai precisar fazer isso, porque Ele cumpre a palavra. Na palavra dEle fala que tudo que sai da boca dEle é como a chuva que cai. Ela cumpre o propósito. Então tudo que o Senhor designou para a sua vida vai acontecer. Edu, então por que ainda não aconteceu? Talvez porque você precise melhorar algumas coisas. Talvez porque você precise aprimorar algumas coisas. Edu, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprimorar? Calma, crente, você vai saber, eu vou falar, tá bom? Quando você se conforma com a situação, nada muda. Você consegue entender isso? O conformismo, ele é um perigo na sua vida. Porque digamos que nesse mundo hipotético eu tenha prometido para a Karen e ela tenha se conformado. Ah, tá bom, a gente não foi, tá tudo certo. Irmãos, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. E eu quero gerar essa inconformidade na sua vida, mas não com o Senhor, não com Ele, porque como eu falei, aquela seta que estava aqui no início do tema, não é lá que tem que melhorar, é aqui.
Aqui que precisa melhorar. Então eu quero que você tenha essa inconformidade com a sua falta de melhoria, com a sua estagnação espiritual. Eu quero que você fique inconformado em você estar do mesmo jeito que você estava no início do ano. Irmãos, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que o Senhor tem para você. Às vezes você olha para a sua história de vida e você está da mesma forma de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e não é isso que o Senhor tem para você. Ele tem crescimento, Ele tem avanço, mas você se conforma com a situação, você se conforma com esse processo. Tá tudo bem, é assim mesmo. Eu lembro quando eu comecei a sair para almoçar, ou tomar um café com o pastor Juliano, a pastora Carol, e eu tomei um susto, porque a gente foi e eles pediram um suco, e aí suco de abacaxi com hortelã, que foi o que me veio à memória aqui agora. E aí suco de abacaxi com hortelã, você sabe como que é, né? É metade suco, metade espuma. Quando veio o suco, eu não lembro se foi o pastor ou a pastora, ela olhou, ela falou: olha, você pode tirar a espuma? Porque eu não pedi espuma, eu pedi suco. Na hora eu olhei, eu falei: vixe, misericórdia. Falei: nossa, que coragem. E aí depois eu fiquei pensando naquilo, mas ela estava errada? Você fez um pedido para um garçom, num restaurante, e aquele pedido veio errado para você. Você come ou você devolve? Tem gente que come. E posso falar, eu sou um desses. Eu era um desses. Não, eu não vou incomodar não. Eu queria comer aquilo, mas eu vou comer isso daqui mesmo. Isso daqui também é gostoso. Se não é o que você pediu, não aceita. Você consegue entender isso? Eu vou dar uma pontilhada nessa ministração de leis e decretos. Existem as leis e existem os decretos. A lei é algo que precisa passar por todo um júri, vamos dizer assim. Precisa de uma votação para uma lei ser aplicada. Decreto não precisa. Decreto, o prefeito, o governador pode pegar e fazer um decreto e jogar, e aquilo é válido. Só que decretos que não cumprem a lei não são válidos. E às vezes você tem recebido decretos na sua vida que não cumprem a lei que é de Deus. Só que você faz o quê? Aceita. Você consegue entender isso? Você aceita e você fala: não, deixa assim mesmo. Tá bom, só isso daqui não tá bom, irmãos. Você precisa da totalidade, da plenitude do que o Senhor te prometeu. Então não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa, amém? Então eu quero gerar essa inconformidade em você, referente a você, a sua estagnação. Como eu falei do chamado de Abrão no caso, até a gravidez de Agar foram 11 anos. 11 anos de bênção, de crescimento, de avanço, de prosperidade. Só que aí depois que ele pisa na bola, há 13 anos, a palavra não relata nada. Então nós entendemos que há 13 anos em que Abrão não ouviu a voz do Senhor, em que não teve um relacionamento de Abrão com Deus. E não precisa ser um gênio da matemática para saber que 13 é maior do que 11. Então o conformismo, ele é um perigo, porque você pode ter vivido uma vida boa, de bênçãos, de vitórias, de conquistas, só que a partir do momento em que você se conforma com aquilo, e o resto da sua vida? Vai ficar parado? Vai ficar estagnado? Você não vai avançar? Você não vai concluir as coisas? Não, só isso daqui tá bom. Irmãos, entenda isso. Abrão ficou 13 anos, eu posso dizer, conformado, porque olha, Abrão, você vai ser pai de multidões, você vai gerar um filho, e esse filho vai ser poderoso, vai crescer, amém, Senhor, eu pego, eu recebo. Pai, está demorando um pouquinho, eu vou tentar adiantar as coisas, tá? Eu vou gerar um filho. Abrão gerou um filho. Esse é o filho, esse é o meu descendente. Não vai ser mais Eliezer que vai ser o meu herdeiro, mas agora vai ser Ismael. E 13 anos que talvez Abraão ficou fazendo planos para Ismael. 13 anos em que Abraão olhava para Ismael e sorria, estava feliz, só que Deus não estava feliz com ele. Só que os planos para a vida de Ismael não são os planos de Deus. Você consegue entender isso? Edu, como você pode afirmar isso, que Abraão sonhava com Ismael? Na palavra fala, quando Deus ele chega e ele fala: olha Abraão, você vai ter um filho, e esse filho vai ser de Sara.
Abraão, ele olha e ele fala: Senhor, eu peço que Ismael viva também algumas coisas. Abraão ora por Ismael, e o Senhor concede, fala: tá bom, como você orou, eu vou tornar também Ismael poderoso, eu vou abençoar Ismael, só que o meu plano não é Ismael, o meu plano é Isaac, e eu quero que você melhore isso, eu quero que você entenda isso, porque não é Ismael, é Isaac. Você consegue entender isso? Talvez você esteja fazendo planos para o seu Ismael, só que os planos do Senhor é para o seu Isaac, e você está insistindo em coisas que não é para insistir, e talvez a sua vida não tenha mudado durante todo esse tempo, porque você se conformou com esse seu plano, você se conformou com essa sua situação. Só que o Senhor, ele se revela a Abraão de uma forma diferente, como o eu sou, o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Só que isso precisa de uma mudança da sua parte, isso precisa de um entendimento da sua parte, amém? Aleluia, glória a Deus. Como eu falei, o conformismo, ele é muito perigoso, tanto que Paulo, ele nos aconselha a não se conformar. Sabia disso? Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto que nós gostamos. Eu vou beber um pouco de água, você pode só ler a primeira linha, por favor? E não vos conformeis com este século. Só até o mais, tá bom. E não vos conformeis. O que é se conformar? Tá bom. Conformismo é inércia. Conformismo é você estar estático, você estar parado, você não sair do lugar. Conformidade é você ficar aqui, ó. As coisas estão acontecendo e você está só existindo, fazendo fotossíntese. Não é isso que o Senhor tem para você. Paulo, ele entendeu isso e ele falou para os romanos: não se conformem com este século, mas transformai-vos, ou seja, tome uma atitude. Esse transformai-vos aqui, do grego, ele é muito legal, eu não vou lembrar a palavra, mas ele tem a ideia de você se colocar no lugar de transformação e de você ser transformado, ou seja, é uma ação conjunta, não é você que toma a ação isolada, você toma uma ação de se colocar, mas existe um fator externo que toma uma ação sobre a sua ação. Você consegue entender isso? Então você se coloca em um lugar, para depois o fator externo, que seria Deus, o Espírito Santo, transformar a sua vida. E tendo esse entendimento, se você não se coloca no lugar, não há transformação. E se não há transformação, não há renovação da sua mente. E se você não tem a sua mente renovada, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você fica conformado com a sua situação. Só que a situação que Deus quer para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é perfeita. E você consegue anexar uma coisa a outra? A vontade do Senhor é perfeita. Então o que ele falou para Abraão? Anda na minha presença e ser, porque a minha vontade é perfeita. Então você tem que seguir isso, a perfeição. Edu, eu tenho que ser perfeito, você tem que ser perfeito. Como eu sou perfeito, Edu? Melhorando. Melhorando você consegue chegar à perfeição, amém? O conformismo é uma atitude passiva, nós já falamos sobre isso, e ele é a porta de entrada para a mediocridade. Sabe aquele crente que vem para a igreja, chora talvez em um louvor ou outro, sente ali a presença do Espírito Santo, durante o louvor, durante a palavra, aí chega em casa, a situação está do mesmo jeito, a vida não muda, no trabalho é a mesma coisa, ele vive uma vida inteira da mesma forma. Sabe esse crente, esse cristão? Medíocre. E medíocre não é da forma pejorativa, de uma forma negativa, mas é você estar ali na média. Sua vida não está nem ruim, nem muito boa, sua vida está normal. Ah, Edu, eu vou para o meu trabalho, eu tenho dinheiro para pagar as contas, de vez em quando eu extrapolo um pouquinho no cartão, eu não consigo dizimar, não consigo ofertar, mas eu pago as minhas contas, eu não perco um culto de domingo, terça-feira às vezes é difícil, né, trânsito, aí chegar aqui no culto 8h30 não dá, né, Edu, aí eu já vou para casa, quinta-feira também está perto de sexta-feira, eu preciso organizar algumas coisas, aí também não dá para vir, mas todo domingo eu estou aqui, eu sei os louvores de cor, eu leio a Bíblia de vez em quando, sabe? Às vezes o meu celular tem um aplicativo que manda uma mensagem diária, e eu leio de vez em quando,
Quando está muito corrido, Edu, eu nem leio, mas eu compartilho para alguém ler. Você consegue ver que, tipo, não casa, não corresponde à perfeição, não corresponde à vontade de Deus. Edu, você quer trazer peso para a gente? Eu tenho uma frase que a Karen pega no meu pé, que eu falo, eu não quero trazer peso para vocês, mas eu quero hoje, é justamente isso. Hoje eu quero trazer esse peso de consciência de que você não está bom ainda, você ainda não está perfeito, você precisa melhorar. Edu, no que eu preciso melhorar? Isso é uma autoanálise que você vai precisar fazer. E eu não estou falando para você melhorar na sua área financeira, eu não estou falando para você melhorar na sua área profissional, não estou falando para você melhorar na sua área amorosa, sentimental, familiar, eu estou falando para você melhorar na sua área espiritual. Porque como eu falei no início, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Muitas pessoas fazem planos para o corpo e para a alma. Eu vou para a academia, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me alimentar melhor, vou passar num psicólogo, vou estudar mais, vou tentar melhorar a minha áurea. Posso falar? É legal, bacana, isso até que é bom, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua alma, mas você não vai conseguir chegar muito longe, porque você não é um corpo e você não é uma alma. Você não é um corpo e você não é uma alma. Você é um espírito, e enquanto o seu espírito estiver fraco, você não vai ser perfeito. Você não vai ter aquele sentimento. Sabe quando você olha para a sua vida e você fala, nossa, a minha vida tá boa. A minha vida, mas não um boa tipo, tá mais ou menos. É boa mesmo você olhar para os frutos que você gera e você se orgulhar daquilo que você tem, você se orgulhar daquilo que o Senhor faz na sua vida. Algumas pessoas não sabem o que é isso, e eu quero gerar esse incômodo, eu quero que você se sinta incomodado hoje, para você descobrir o que é esse sentimento de você ser usado pelo Espírito Santo, de você descobrir o que é esse sentimento de você se sentir completo. E completo não nas finanças, completo não na sua vida amorosa, mas completo em você, completo no seu espírito. Você ter a certeza de que Deus fala com você, de que você ouve a voz dele, de que você cumpre os mandamentos. Quando você entende isso, é como se fosse um fator primordial. Se você arruma a sua vida espiritual, irmãos, as outras coisas é consequência, elas vão vir. Jesus falou sobre isso, busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas, e essas coisas vão ser acrescentadas. O que são essas coisas, Edu? Essas coisas são as áreas da sua vida, porque se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, você vai ouvir Ele, você vai ter direções específicas, em momentos específicos. Talvez Ele vai te incomodar para você falar com uma pessoa, e aquela pessoa vai olhar para você e vai sentir uma graça, e pode passar alguns anos, algum tempo, mas em uma conversa, numa mesa, aquela pessoa que você conversou vai lembrar de você. Olha, tem um nome, tem uma pessoa que era diferente, e essa pessoa é justamente o que nós precisamos, e você vai ser chamado para esse lugar. Só que a minha pergunta é, quando você for chamado para esse lugar, você vai estar preparado? Você vai conseguir executar o que o Espírito Santo ministra ao seu coração? Ou você vai estar conformado com a sua situação e você não vai melhorar? Irmãos, nós estamos muito empolgados para o encontro. Eu estou muito empolgado, mas a minha maior expectativa, e isso eu já falei com alguns jovens, a gente conversando, a minha maior expectativa não está para o encontro. A minha maior expectativa está para o pós-encontro. Está para depois do encontro, porque como eu falei no início, quando você chega com a sua expectativa cheia, você entrega para o Senhor, Ele vai encher. Isso é uma certeza, uma certeza. Só que depois de você ser cheio, depois de você estar transbordando, o que você vai fazer? Porque, vamos imaginar, eu estou fraco, e eu não consigo fazer algumas coisas. Eu estou desanimado, eu estou triste, e aí eu vou para o encontro, e no encontro a minha vida é transformada, eu recebo, porque eu chego com muitas expectativas, e a minha vida mudou completamente, e uau, glória a Deus por isso. Só que depois do encontro, irmãos, eu vou estar com um poder, eu vou estar revestido de uma glória, de uma unção, que não é só para mim,
não é só para a minha vida, eu preciso usar o que o Senhor me deu para transformar outras vidas. Eu preciso ser um agente transformador no mundo. Você consegue entender isso? O que nós recebemos, o que você está aprendendo aqui hoje, não é só para você chegar na sua casa depois e ficar chorando, falando, ai Senhor, eu não sou bom o suficiente. Não, é para você entender que você é filho e que você tem a possibilidade de melhorar. E você ensinar isso para outras pessoas. E ensinar isso através do seu exemplo. Edu, que exemplo? Um exemplo de perfeição. Você ser irrepreensível. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis, amém? Aleluia, glória a Deus. Esse tema, ele gerou também no meu coração, depois de um livro que eu li. Eu até emprestei para a pastora, e esse livro é um livro que eu quero ler todos os anos, irmãos, porque gerou dentro de mim um incômodo. O nome desse livro é Next Level, do Tel Hayashi, e eu te convido, você que gosta de ler, até você que não gosta de ler, compra para você ler, já melhora isso já. Melhora essa sua parte para leitura, esse desenvolvimento, leia mais, porque isso vai ser bênção para a sua vida. E nesse livro, esse Next Level, ele fala da história de Abraão, ele fala da história de Gideão, de Josué, de Elias e Eliseu. E ele começa a falar sobre crescimento, o crescimento que todas essas pessoas tiveram, todos esses homens de Deus tiveram. E tem uma frase dele que ele repete muitas vezes, que é: crescimento e conforto não coexistem. Porque se o que você estiver fazendo não te desafiar, não vai te mudar. Se você viver só na segurança, e eu estou dizendo no mundo espiritual, se você só viver na parte segura do mundo espiritual, você não vai mudar, porque você está andando numa zona de conforto. Vou dar um exemplo. Você está andando na rua e você... Edu, como que o Espírito Santo fala comigo? Eu sei que você se perguntou isso agora, eu vou responder isso para você. Como que o Espírito Santo fala com você? Ele fala de uma forma audível, ele fala como? Na maioria das vezes, ele pode falar de uma forma audível, você pode ouvir literalmente a voz do Espírito Santo, mas geralmente ele vai falar com uma impressão interior. Como assim, Edu, uma impressão interior? Quem aqui já imprimiu alguma coisa da impressora? Está no computador, você escreve, tá, você imprime, quando sai, já sai pronto. Você pega e você já lê aquilo. É justamente isso, só que é dentro de você. Você vai estar andando e do nada vai vir um forte impulso para você fazer alguma coisa, ou para você falar alguma coisa. Só que, eu falo isso com todo o temor do mundo, o Espírito Santo, ele é um pouco brincalhão. Por quê? Ele não vai te dar a impressão completa. Não vai chegar algo pronto, você vai chegar para aquela pessoa e você vai falar isso. Geralmente não é assim. Sabe como acontece? Vai vir uma vontade de você falar com a pessoa, e aí você fica naquela coisa, mas o que eu vou falar? Mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer quando eu chegar? E aquela vontade, aquele impulso vai crescer, e essa impressão vai começar a se expandir dentro de você. Quem já sentiu isso daqui? E aí você fica, tá, mas eu sei que é para eu ir, Espírito Santo, mas o que eu vou falar? E você não sabe o que falar, até você começar a falar. Isso é incrível, só que você entende, que se você estiver nessa sua zona de conforto, fala com aquela pessoa, você, tá, mas o que eu vou falar? Fala com aquela pessoa, tá, mas o que eu vou falar? Fala com aquela pessoa, tá, mas o que eu vou falar? Você perdeu a oportunidade. Ou seja, você não vai mudar. Você vai ficar conformado com essa situação de, às vezes, você sentir o Espírito Santo te comunicando alguma coisa, só que por você calar a voz do Espírito Santo, como eu calo, Edu, a voz do Espírito Santo? Não obedecendo, deixando essa voz de lado. Por você calar, você vai conseguir, sabe o quê? Parar de ouvir. Só que se você se expor, se exponha. O que é você se expor? Fala com aquela pessoa, você já ir na hora, fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo está pedindo para eu falar com você, então vamos conversar? A pessoa vai te achar louca. Vai, fala, como assim você quer conversar comigo, mas nem você sabe o que é para conversar? E, irmãos, vai surgir, vai vir uma impressão, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E isso não é só com conversas, isso é com coisas. Isso é no seu trabalho, é na sua vida. Isso, irmãos, aconteceu essa semana comigo. E eu achei incrível. Eu cuido de uma parte do meu serviço, que é todas as nomeações e exonerações, que seria admissões e demissões. E na admissão a gente precisa de alguns documentos, né? E um desses documentos é o comprovante de escolaridade.
E aí a pessoa, né, chegou um e-mail, chega para mim por e-mail. Na hora que chegou o e-mail, veio essa impressão em mim, falar: e se essa pessoa só tiver te mandado a OAB dela, a carteirinha de OAB, e não tiver te mandado o comprovante de escolaridade, o que você vai fazer? Como que você vai responder ela? E aí na hora, mas não veio pausado dessa forma. Sabe quando parece que só vem, só chega? Chegou, e aí eu falei: realmente, nunca tinha acontecido, o que eu vou fazer? E antes de abrir o e-mail, eu fui e perguntei para alguém mais velho lá, que já estava há mais tempo, eu falei: olha, a carteirinha de OAB, ela serve como um comprovante de escolaridade? Aí a pessoa ficou olhando para mim, tipo, não. Mas quando você tem a carteirinha de OAB, você passou pela faculdade, então faz um pouco de sentido. Por isso que gerou a dúvida dentro de mim. E eu expliquei para ela, falei: não, mas para você ter OAB, você precisa ter passado pela faculdade. Ela falou: não, mas aqui é uma norma, a gente precisa do certificado, do diploma de conclusão. Falei: ah, tá bom. Ela: mas por que você perguntou? Chegou algum caso assim? Falei: não, só pensei, né? Aí eu fui, abri o e-mail. Como é que estava o e-mail? Todas as documentações, mas só tinha a carteirinha de OAB. E aí eu mandei o e-mail para a pessoa, falei: olha, a gente precisa do seu comprovante de escolaridade. Se você não mandar, não dá para a gente continuar. Talvez você olhe para mim e fale: Edu, só isso? Só que para mim foi algo incrível. Incrível porque eu sei que se no meu trabalho ele fala isso com as outras pessoas, ele pode me usar dessa mesma forma para eu falar com elas. E você pode gerar isso dentro de você, esse não conformismo, para você prever o futuro. Edu, como assim? Quem já assistiu as visões ao Raven? É tipo isso, é você ver a imagem e você fala: olha, vai acontecer isso. Só que ao invés de você fazer igual ela, de querer sair e dar o seu jeito, você ouve o Espírito Santo. Vou contar outro caso. Eu tomei um susto esses dias, irmãos. Um susto. A gente estava deitado, né? Eu e a Karen, já ali perto de dormir. A Karen estava arrumando algumas coisas do trabalho dela. E aí eu não queria atrapalhar, mas tinha chegado uma mensagem do pastor falando: olha, a gente vai conversar com vocês, né, no domingo, pode ser, depois do culto e tal. Aí eu: tá bom, pastor, amém, né? Ela sabia dessa mensagem, eu sabia. E aí eu ia perguntar para ela, eu ia falar: vida, o que será que o pastor quer falar com a gente, né? Para a gente já meio que ir se preparando, já para brincadeira, ele está muito bem agora. Mas gerou essa dúvida no meu coração: o que será que o pastor... E na hora que eu ia perguntar para ela, como ela estava concentrada, eu falei: eu não vou interromper. Então eu só olhei para ela, eu pensei, eu falei: não, depois eu falo. Na hora que eu terminei de falar, depois eu falo, não sei se ela leu, se o Espírito Santo falou. Ela falou: ah, não deve ser nada demais, ele só quer passar algumas coisas do encontro, algo do tipo. Foi instantâneo, e eu olhei para ela, eu comecei a rir. Ela falou: o que foi? Eu falei: você ouviu? Ela falou: ouviu o quê? Eu falei: o que você respondeu? Ela: tá, mas o que tem? Eu falei: eu pensei nisso, eu literalmente acabei de pensar. Irmão, são experiências que o Espírito Santo ele vai dar para você. Só que você precisa pegar essas experiências e multiplicar. Não se conformar em simplesmente ouvir isso e guardar para você. Não guarda para você. Não guarda. Pega o exemplo de Jesus. Jesus, sabe o que ele fazia com tudo que chegava na mão dele? Ele pegava, levantava para o céu, abençoava, repartia e dividia. É isso que nós devemos fazer. Chegou algo na sua mão? Pai, obrigado por essa revelação. Obrigado, Pai. Reparta isso e divida com seus irmãos, porque assim você vai matar a fome de muitos. Muitas pessoas estão famintas por aquilo que você tem, por aquilo que você carrega, e você pode entregar isso, amém? Aleluia. O evangelho ele não é estático. Filipenses capítulo 3 versículo 17, e a gente vai correr um pouco agora, amém? Filipenses capítulo 3 versículo 17 diz assim, 3:12, perdão, eu falei errado, Gu, me perdoa. Filipenses capítulo 3 versículo 12: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Isso daqui é Paulo falando. Nesse momento Paulo ele está preso, mas é aquela prisão domiciliar. Ele não está preso numa prisão realmente, ele está confinado numa prisão domiciliar. Isso é por volta de 60 a 62 depois de Cristo. E ele já tinha feito tudo o que ele precisava fazer. Ele já tinha feito as 3 viagens missionárias dele, ele já tinha escrito várias cartas às igrejas. Só que você consegue entender que mesmo Paulo, fazendo tudo isso, viajando,
fazendo tudo o que ele precisava fazer, ele ainda tinha falado, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele entendia o real significado de perfeição. Não que ele não se considerava bom o suficiente para fazer. Entenda isso, ele sabia o que o Espírito Santo ministrava a ele. Tanto que ele falava que não era por ele, mas era pela graça. Todas as cartas de Paulo ele fala que é pela graça, é pelo Espírito. Só que mesmo ele já fazendo todas as coisas, ele falou, ainda não terminou. Não chegou à perfeição. Não chegou à plenitude de tudo que eu preciso fazer. E você também ainda não chegou nesse nível, irmãos. Você ainda não cumpriu tudo o que você precisava cumprir. O Senhor tem planos para a sua vida e você precisa correr essa caminhada, correr essa corrida e cumprir esses planos, amém? Ele entendia esse significado. Enquanto dá para melhorar, dá ainda para melhorar, não dá? Enquanto dá para melhorar, ainda não está perfeito. Edu, você está querendo trazer esse ar de perfeccionismo? Você está querendo me deixar bitolado? Irmãos, eu quero que você entenda que no Espírito Santo não há limites. É isso que eu quero que você entenda. Lembra da fonte que eu falei? Ela é inesgotável, não tem limite, sempre vai dar para melhorar, sempre vai dar para você mergulhar mais fundo, sempre vai dar para você conhecer melhor a Deus, sempre vai dar para você aumentar a sua fé, sempre vai dar para você aumentar a sua unção, sempre vai dar para você melhorar. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer e o propósito do que nós estamos fazendo. O que nós não devemos fazer, Edu? Eu vou começar pelo que nós não devemos fazer. Mudar os planos de Deus. Você viu o que aconteceu com Abraão? 13 anos que ele perdeu. 13 anos de relacionamento que ele não teve. 13 anos. Quanto tempo faz que você não ouve a voz do Espírito Santo? Quanto tempo faz que você não tem um verdadeiro relacionamento com Ele? Então você não deve mudar os planos de Deus. Por quê, Edu? Porque a palavra nos assegura isso. Eu tenho certeza que quando você faz os seus planos de final de ano, para o início do ano que vem, você sempre quer o melhor, amém? Você sempre quer um plano perfeito, um plano maior, melhor, mais elaborado, não é assim? Você escreve, depois você olha e você fala, não, acho que dá para melhorar isso daqui. E o Senhor, Ele tem planos para a sua vida. Não sei se você sabe, mas em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 9, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, os planos dele são mais altos, são melhores. Não importa o quão exemplar seja o plano que você tenha escrito, o Senhor, Ele tem um plano melhor. O Senhor, Ele tem um plano melhor. Sabe por que Ele tem um plano melhor? Porque Ele escreveu todos os seus dias. Ele escreveu todos os seus dias, então Ele sabe o que você precisa fazer em cada situação. Nós não somos autossuficientes, irmãos. Entenda isso. Se nós não bebermos da fonte, se nós não mergulharmos no Espírito Santo, nós não vamos chegar à perfeição. Mas se você fizer como Paulo, prossigo para o alvo, você caminhando, você correndo essa corrida, você vai conseguir chegar a essa perfeição, amém? O que nós devemos fazer então, Edu? Eu sei que eu não devo mudar o plano de Deus. Anotado, não vou mudar. O que eu devo fazer então? Seguir o plano de Deus. É muito óbvio. Se você não muda, você segue o que Ele escreveu para você, o que Ele planejou para a sua vida. Siga isso. O plano de Deus, ele é crescimento. Eu falei isso no início. Se você não está crescendo espiritualmente, se você não está desenvolvendo maturidade espiritual, se você não está desenvolvendo, quase que não sai, se você não está desenvolvendo uma relação mais íntima com Ele, você não está seguindo o plano dele. Sabe por quê? Oséias capítulo 6, versículo 3, fala justamente sobre isso. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo.
Oséias capítulo 6, versículo 3. Decore só essa frase. É um texto um pouco maior, mas decore só essa frase: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Dessa forma você vai entender que você tem que prosseguir. Não é algo estático, é algo ativo. Você precisa fazer. E uma das ministrações, se eu não me engano, foi a do James, que ele pregou numa terça-feira. Na quarta-feira eu acordei empolgado, com muita expectativa, e toda vez que eu vou pro meu trabalho, eu tenho um aparelho que eu consigo conectar o Bluetooth do celular no meu capacete. Então eu vou ouvindo ministrações, eu vou ouvindo a palavra, e tem uma página no podcast que lê as palavras, né? Lê a palavra do dia, em uma ordem cronológica. É muito bom e eu te aconselho também a ouvir. E o que acontece? Eu ouço todos os dias. E aí eu subi na moto, conectei, estava tudo certo. Só que naquele dia eu senti um forte impulso para eu começar a orar antes de ouvir a palavra. Eu falei, tá bom, apertei pause, estou orando, falando, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas obrigado, Pai, obrigado porque eu estou ouvindo a sua voz, obrigado porque o Senhor está aqui comigo. E eu comecei a adorar Ele ali, e toda vez que foge um pouco as palavras, isso é até uma dica na sua oração, se você às vezes não sabe o que orar, eu vou te dar a melhor oração do mundo: oração em línguas. Ore em línguas. Edu, eu não sei o que falar com Deus. O Espírito Santo sabe o que você precisa falar com Ele, então ore em línguas. Não tem segredo, não tem segredo, ore em línguas. E aí acabou a minha oração e eu falei, vou orar em línguas. E aí na hora que eu comecei a orar em línguas, veio um impulso para eu não orar. Eu falei, caramba, essa foi a primeira vez, né, que veio esse impulso para eu não orar. Mas eu falei, amém, eu vou seguir. E aí ficou aquele silêncio constrangedor, eu não estava ouvindo nada. Falei, eu vou ouvir a palavra então. Fui soltar o play não estava indo. E eu já estava na marginal, não ia parar a moto para ver no celular. Falei, amém. Aí eu brinquei com o Espírito Santo. Lembra que eu falei que ele é brincalhão? Falei, então eu vou brincar também. Falei, então tá bom, Espírito Santo. É só a gente, dessa vez eu não vou falar nada, mas eu também quero te ouvir. Eu falei assim, eu ia aprender algo durante essa ministração. Só que como não está indo, eu quero aprender diretamente do Senhor. Eu não quero ouvir essa ministração, eu quero ouvir algo novo. Eu quero aprender algo novo. E aí parei de falar e fiquei quieto ouvindo. E aí durante um tempo ficou aquele silêncio também, mas aquilo não estava me preocupando, porque era uma paz que eu estava sentindo muito grande. E na hora veio essa impressão. Falou assim, tudo que você for fazer, tudo que você fizer, antes de fazer, sempre diga, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Veio essa instrução. E aí eu falei, amém, Espírito Santo, vou seguir. E tudo que eu tenho feito, irmãos, tudo que eu tenho feito antes de fazer, eu digo, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Às vezes você está olhando e está esperando que a moto voasse. Irmãos, isso que eu acho engraçado. Você às vezes quer ver algo sobrenatural acontecer, mas você não quer viver o sobrenatural. Você consegue me entender? Às vezes você fala, Edu, mas só isso, essas impressões rasas. Irmãos, tudo que o Espírito Santo faz tem um fim proveitoso. Tudo que Ele faz tem um propósito. E eu peguei isso para mim, e eu sei que isso vai valer. Isso tem valido para a minha vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu fiz coisas que não eram da vontade de Deus. E se na hora de fazer aquilo, se eu tivesse parado e falado, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, na hora eu ia parar de fazer aquilo. E eu recomendo que você faça isso. Vai dirigir? Pense nisso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Vai falar com alguém? Pense isso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Vai fazer alguma coisa errada? Fala isso, que você vai ver o temor que vai vir sobre o seu coração. O entendimento de que tudo que você precisa fazer é para a glória de Deus. Você precisa melhorar, irmãos, amém? Aleluia, então nós devemos seguir o plano. E qual que é o propósito disso? Nós aprendemos o que não devemos fazer, o que nós devemos fazer, e agora qual é o propósito, qual é o fim proveitoso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aleluia. Eu gosto desse texto. Diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que é justamente o que eu acabei de falar. Tudo que você faz, seja você sentado numa cadeira, seja um levantar de mãos, seja a sua conversa, seja o seu olhar,
você precisa ter esse entendimento. Para os homens, você que está andando na rua e passa aquela Jezabel, se você pensar, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, você não vai olhar para ela. Você que ainda fuma e não consegue se livrar desse vício, toda vez que você pegar um cigarro, fala isso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, você vai parar, porque vai vir esse entendimento de que tudo que você está fazendo é para a glória dele. E que glória há em você olhar para uma mulher que seja de outra pessoa? Pega a sua mulher, fica olhando para a sua mulher, faz isso em casa, irmãos. Eu fico parecendo um besta, eu fico assim falando, nossa, hein? Eu falo, não vou nem te dar os parabéns, eu vou dar os parabéns para Deus, porque foi Ele que te fez. Mas entenda isso, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, e fale isso, crente, verbalize isso, porque às vezes você fica só no seu pensamento, e não dá certo, não dá certo. Quando você só fica pensando, você precisa falar, amém? Aleluia, glória a Deus. Existe uma coisa que está entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, e isso se chama maturidade. A maturidade, ela está entre a promessa e o cumprimento. Edu, como assim? Se você não é maduro o suficiente, o Senhor não vai entregar coisas nas suas mãos. Se você não é maduro o suficiente, você não vai alcançar novos níveis. Se você não é maduro espiritualmente falando, o Senhor não vai conseguir falar com você da maneira que Ele quer. Ele vai precisar falar com você como se você fosse uma criança. E com criança a gente não consegue falar tudo. A gente só consegue ser claro, objetivo e falar da maneira certa com adultos. Conversas sérias são com adultos. E eu quero estimular essa maturidade espiritual para você. Edu, e como eu gero essa maturidade espiritual? Com o entendimento. Quando você entende que você precisa amadurecer espiritualmente, que você precisa melhorar, você trabalha nisso. Edu, tá, mas como que vem esse entendimento no que eu preciso melhorar? Lembra que eu falei que eu ia falar para você no que você precisa melhorar? Eu vou falar agora, no relacionamento. O seu relacionamento com Deus precisa ser melhor. O seu relacionamento com Jesus precisa ser melhor. O seu relacionamento com o Espírito Santo precisa ser melhor. Se você não sabe, eu quero que você entenda isso, se você não sabe como distinguir Deus, Filho e o Espírito Santo, você precisa melhorar. Edu, mas não são 3 em 1? Sim, são 3 em 1, mas você precisa entender o que cada um representa. Você precisa olhar e entender a oração que você faz. Eu tenho essas loucuras. Às vezes eu oro para Deus na minha oração. Na minha oração eu falo com o Pai. Eu falo, Pai, como se realmente fosse um pai, me dando conselho, me ajudando no que eu preciso. Quando eu oro falando sobre Jesus, geralmente as orações para Jesus são, eu não peço nada. Você consegue entender? Para o pai eu peço conselho, e isso é algo pessoal, não é uma orientação para você pegar para você, mas é algo que o Espírito Santo ministra em mim. Para o pai eu peço conselhos, para o Filho, Jesus, eu só agradeço, eu não consigo pedir, eu só agradeço. Eu agradeço. Para o Espírito Santo, eu tenho Ele como, eu vou usar esse termo, mas entenda, como o meu brother, sabe? Sabe aquele amigo que está do seu lado a todo tempo? Então, quando eu oro falando com o Espírito Santo, é diferente quando eu oro falando com Deus. E talvez você olhe e fale, Edu, isso é loucura. Os 3 são os mesmos. E realmente eles são, mas é algo que me ajuda. É algo que o Espírito Santo ele me ministra melhor. E é como se fosse um nível, não que tenha níveis entre eles, mas eu começo falando com Deus, depois eu falo com o Filho, e aí eu termino no Espírito Santo. E é muito gostoso. É muito bom você conseguir, eu não consigo explicar, mas é muito bom você conseguir ouvir Ele, você ter esse relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai gerar em você um entendimento. Você consegue entender isso? É o Espírito Santo que convence, é Ele que vai gerar dentro de você esse entendimento, e é através dele que você vai conseguir olhar para Cristo e ver esse exemplo perfeito de que você ainda precisa melhorar. O seu espírito ainda precisa ser trabalhado, não o seu espírito, mas a sua forma de se relacionar com Ele. Você precisa melhorar espiritualmente. Nosso espírito ele está pronto, só que às vezes o seu espírito está fraco. Você não ouve, você não
não consegue fazer as coisas. E sabe como você vai conseguir? Através do relacionamento. O relacionamento, ele vai trazer um entendimento. E o entendimento vai trazer maturidade. E a perfeição é esse processo. É esse caminho que você vive. E eu quero que você se levante, eu quero terminar com isso. Da mesma forma que Deus, Ele falou com Abraão. Eu quero que você tenha esse entendimento. Anda na minha presença e ser perfeito. Edu, como eu posso ser perfeito? A resposta está na frase. Tem algumas pessoas que vão fazer o Enem hoje, e às vezes a interpretação de texto foge ali, mas a resposta de toda pergunta sempre vai estar no texto. Você só vai precisar interpretá-la. E a resposta está no texto. Edu, como eu posso ser perfeito? Andando na presença dEle. Anda na minha presença e ser perfeito. Você não vai conseguir a perfeição se você não anda na presença dEle, se você não desfruta da presença dEle. Eu quero que você feche os seus olhos. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque nós sabemos que essa palavra, ela vem para uma melhora pessoal, uma melhora, Pai querido, espiritual. E Pai, isso é lindo, e eu te agradeço, porque toda vez que o Senhor manda uma palavra referente a isso, sobre melhora, sobre melhorar, sobre correção, é porque algo precisa ser ajustado, para que o Senhor possa derramar algo maior. E eu louvo ao Senhor por isso. Jesus, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos deu esse molde perfeito, e nós queremos nos amoldar à sua perfeição. Então essa expectativa que nós temos, nós queremos intensificar, nós queremos aumentar essa expectativa, porque sabemos, Espírito Santo, que o Senhor vai preencher ela por completo. Sabemos que o Senhor vai preencher ela por completo, e nós queremos aumentar cada vez mais, porque sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável, e nós queremos, Pai, nos derramar na Tua presença. Queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. E eu oro pelos meus irmãos. Eu oro, Pai querido, por uma melhora espiritual, por um incômodo, Pai, uma inconformidade, Pai, um sentimento, Deus, de não conformidade, para que eles possam, Pai querido, crescer espiritualmente, porque não há crescimento, Pai, no conforto. O Senhor nos chama para esse desconforto, para aumentar, para crescer, para poder receber o novo do Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Eu sei que o encontro está às portas. Eu sei que nós vamos, Pai, viver e vivenciar coisas tremendas na Tua presença. Eu sei que vidas vão ser desbloqueadas, Pai, destravadas. Eu sei que o Espírito vai ser intensificado e fortalecido. Mas eu não quero orar só pelo encontro. Eu quero orar, Pai, pelo pós-encontro. Que, Pai, após nós recebermos esse poder, após nós recebermos essa graça, essa unção nova, Pai, que nós possamos estar prontos e preparados para agir, Pai. A minha oração é para que os nossos ouvidos estejam atentos às Suas vozes, e as nossas mãos, Pai, prontas para fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Aleluia.